E aí, pessoal, boa tarde, domingão aí, começando essa tarde aí de domingo, quarentena, nada pra fazer, né? Então vamos lá, vamos para mais um videozinho pra vocês aí. Hoje eu vou fazer agora, né? Vou fazer uma análise de alguns índices mundiais, né? Então vou passar aqui a apresentação de disclaimer rapidinho. Meu nome é Mikael, sou economista, opero no mercado desde 2014. E como já comento, né, nos vídeos, sou apaixonado por análise gráfica, análise técnica, né, e desde meados de 2013 para cá só vivo fazendo isso e sempre aprendendo, né? Isso que é importante, você ter a mente aberta para aprender, ver o que você pode utilizar que vai melhorar a sua tomada de decisão, a sua análise, né? Isso é muito importante, né? Não ficar engessado em determinadas coisas que você aprendeu e acha que aquilo ali só existe aquilo. Tá? E mais uma vez, né, esse canal tem propósito não é exclusivamente educacional, não estou recomendando compra ou venda, né? Nosso intuito aqui é mais educacional mesmo, né? Para a gente aprender sempre que possível, tá? Então, como prometido, eu vou fazer algumas análises aqui de alguns índices, os principais índices internacionais, certo? Vou começar com S&P, né? Na verdade, índice, o que a gente chama de índice? Tem muita gente que ainda não tem essa ideia, né? O índice Bovespa, o que significa? O que seria o nosso IBOV? O índice Bovespa, né? Quando aparece lá no Jornal Nacional ou então algum jornal que você assiste falando que ele subiu 3%. O índice de Bovespa, ele é uma cesta de ações que compõem a nossa bolsa, certo? Então vamos dizer que são entre aspas as principais ações nesse período que ela pode sim passar a informação do resto da nossa bolsa, certo? Então aqui o Ibovespa ele tem em torno de 70 papéis hoje em dia, 70 ativos. Então esses 70 ativos eles simbolizam de uma forma resumida toda a nossa bolsa, né? Então seria isso. E nos Estados Unidos, em qualquer outro país, né, que tenha um mercado financeiro ativo, ele tem esses índices, né? E índice pode ser de qualquer coisa. O Ibov ele faz um índice da Bolsa de Valores, né? Mas existe índice de fundo imobiliário, existe índice bancário, índice financeiro, tem índice, tem índice de tudo. Entendeu? Mas a gente vai aqui usar como se fosse o Ibov de outros países, beleza? Então aqui a gente começa com os Estados Unidos, que é com certeza absoluto o principal, né? Acho que 95% do mundo olha esse gráfico. Então vamos lá, gente. O SP500 é uma cesta dos 500 papéis, né, da Bolsa Americana. A gente teve aqui a perda dessa cunha, né, que foi muito comentada, certo? Mas por mais que ela tenha perdido essa cunha, ele ainda está andando de lado. A gente consegue ver aqui, como eu sempre faço esse estudo com vocês aqui, estou fazendo esse estudo com vocês, a gente vê que tem uma lateralidade aqui, tem o preço está andando de lado, né? Está num range, certo? Então, por mais que ele tenha perdido a cunha, ele não confirmou essa queda ainda, tá? Não significa que não vai ter. Simplesmente ele tá um pouco de lado, de repente esperando alguma coisa, né? A gente vendo o que vai acontecer em relação ao coronavírus em si, se vai ter vacina, se não vai ter vacina, como é que vai ser a vida depois do coronavírus, entendeu? A vacina eu acho que é o ponto principal ali, né? Então, por enquanto, tá andando de lado. Mas teve uma boa recuperação já em relação ao topo profundo, né? Muito melhor que nossa bolsa aqui. Se a gente quiser comparar aqui, eu vou ver se eu consigo colocar o Ibov. Olha só, para a gente ver a diferença do nosso índice Bovespa e o SP500. O Ibovespa é essa linha vermelha aqui. Então você vê que o SP500 ele caiu um pouco menos e já recuperou muito mais do que o nosso índice Bovespa. A gente está no fundo do SP500, né? Para você ver como a nossa bolsa está fraca. Por quê? Não só a questão do coronavírus, mas os Estados Unidos têm muito mais dinheiro em caixa e tem um banco central, o Fed, né? Ele é muito mais ativo, ele tem muito mais dinheiro para conseguir se recuperar, né? Os Estados Unidos é a potência mundial, né? Então, e aqui a gente, além de ter esse problema, né, financeiro, econômico, a gente ainda tem o problema interno, de política interna que estamos tendo. Então fez com que a gente não conseguisse acompanhar um pouco a Bolsa Americana e inclusive as bolsas dos países emergentes que a gente faz parte.
né, a lista de países emergentes está muito melhor que a nossa, né? A gente é uma das bolsas que tem mais dificuldade aí nessa crise, tá? Então vamos continuar aqui no índice SP500. Perdeu a cunha, porém andou de lado. Uma coisa que eu estou vendo aqui no gráfico diário é o seguinte: ele, vou desenhar aqui para a gente entender. Ele fez aqui um topo, um pivô de alta, certo? Provavelmente cumpriu o objetivo de pelo menos 100%, né, de Fibonacci, se você for ver aqui a pernada de alta. E o que ele aconteceu? Ele saiu da cunha nesse momento aqui, e depois que ele perdeu a cunha, ele fez mais um topo, certo? Ele fez um topo mais alto que o topo anterior. Porém, nessa segunda pernada aqui, que ele foi tentar fazer um topo maior que o outro, para confirmar realmente uma virada, algo do tipo, ele não conseguiu romper o topo anterior. Então ele está consolidando aqui, mas a gente também pode ver que a gente pode ser caracterizado um topo duplo aqui, certo? Se perder essa linha, que ele quase perdeu na semana passada, na quinta-feira, né, na abertura do mercado ele chegou a cair um pouco, mas não confirmou, perdendo aqui, ele pode ser que a gente tenha encontrado, né, um topo aqui para fazer uma correção um pouco maior dessa pernada total aqui, certo? Então, quer dizer, ele faria, numa visão mais macro, ele poderia fazer isso. Ou seja, perder o topo duplo, fazer um espelhamento de 100% desse topo duplo, para depois voltar a subir, certo? Isso é o que a gente desenha, cenários, tá? A gente vê graficamente o que acontece, né? A gente não está tentando adivinhar, a gente vê o que normalmente já aconteceu, né, estatisticamente falando, e a gente tenta projetar isso, juntando a questão da macroeconomia e tudo mais. Então é isso que eu vejo nesse momento, né? É importante salientar que a gente está aqui num momento também, se formos traçar a Fibo, ele está exatamente nessa região de 61,8, tá? Se você pode ver aqui que essa região é 0,618, né? Se vocês conseguirem visualizar aqui, vou aumentar um pouquinho, né? Exatamente nessa região que ele fez o topo duplo, que eu mencionei aí, tá? Topo duplo, nesse caso, ele pode ser um pouco subjetivo, tá? Assim como um triângulo, né, como uma cunha, são coisas um pouco subjetivas, porque cada um pode traçar onde determinado lugar, entendeu? Cada um pode escolher um lugar ali para traçar, mas a questão é, se todo mundo está visualizando uma coisa, então dali ganha força, certo? Então vamos lá, né? Falei do Fibonacci, falei do topo duplo, né? O que eu espero. O que a gente vê aqui também? Caso, tá, venha perder esse fundo, né? Vamos dizer que eu vou traçar um Fibonacci aqui para traçar o objetivo de 100%. Perder o fundo desse topo duplo, a gente já projeta aqui 100%, seria em torno de, tá, gente, 2.630, tá? Então o que a gente está desenhando, o cenário que a gente está desenhando? Nos próximos dias ele vir bater aqui, não direto, né, mas cumprir esse objetivo para depois voltar a subir, certo? É um objetivo, é uma entrada interessante. Agora, a gente traçou o espelhamento desse topo duplo para baixo, que seria um objetivo desse topo duplo, caso ele perca essa linha de suporte que ele está segurando. E vamos traçar um Fibonacci agora, dessa alta que a gente teve, certo? Da alta que tivemos, da perna de alta, que a gente teve do fundo do coronavírus até o topo que a gente que bateu essa semana. Então nessa alta, a região de 38,2%, 38,2% de retração dessa perna de alta também bate próximo desse fundo duplo, certo? Então o que a gente pode ver aqui? Deixa eu ver se eu consigo achar, porque eu não uso muito os desenhos aqui nessa ferramenta aqui do TradingView, mas eu vou ver aqui se eu acho rapidinho. Acho que tá desse lado, não. Desenho. Não. Eu sempre fico procurando aqui, porque às vezes eu perco onde é que tá a parte do triângulo e tal. Retângulo aqui, beleza. Então aqui a gente vê que a região de retração de 38,2 da perna de alta está aqui, e a região de objetivo do topo duplo está aqui. Então eu vou selecionar, vou deixar essa área aqui marcada, que é a interseção desses dois objetivos aí do gráfico, e vou deletar os Fibonacci para ficar mais limpo aqui. Ou seja, né, essa região aqui é uma região importante. Caso perca essa linha de suporte,
a gente pode procurar uma área de resistência, né, nessa região que também combina um pouco, né, com esse topo aqui, que fez um pivôzinho, o primeiro pivô de alta, certo? Então tudo aí a gente vai combinando as coisas, né, e tentando fazer uma leitura desse mercado, do índice dos Estados Unidos. Chegando até essa região bem tranquilo, tá? Não significa que vai acabar o mundo, não. Uma correção saudável, podendo até passar daqui, porque essa aqui é a região de 38,2, tá? Ainda tem a região de 50%, que deve estar em torno, deve estar próximo daqui, né? Ou seja, tem ainda uma região ainda que ele pode fazer um recuo para voltar a subir. Tá? Isso se ele fizesse recuo e voltar a subir também, né, gente? Porque que acontece? O índice ele pode estar fazendo o quê? Ele pode fazer o quê, né? Como a gente teve uma nossa recuperação, provavelmente não vai ser em V, como muita gente tinha interesse, tinha vontade, né? Pode ser que ele fique batendo aqui, volte aqui nessa região, faça um pullback, fique aqui nessa... Volte aqui, entendeu? Ele faça uma recuperação em L, por exemplo, certo? E daqui ele pega e consiga romper. Ou seja, a gente tem que ver como é que o índice ele vai, as ações ainda vai se comportar em relação ao resultado do segundo trimestre, que também vai ser afetado pelo coronavírus, né, o resultado das empresas, enfim, né, a gente não pode bater o martelo aqui em alguma coisa, mesmo porque o preço soberano ele faz o que ele quiser. Né, isso aqui é só um estudo mesmo que a gente está fazendo dos índices, né, internacionais. No semanal, né, ele tem a 21 aqui próximo do preço. Semana que vem, quando abrir essa 21, vai cair um pouquinho mais. Ou seja, o preço atual ele vai ficar bem próximo dessa região de 21, que vai ficar junto com essa linha aqui de resistência, que vai gerar um nível maior ali de estresse, né, para o preço passar. Então isso aumenta a probabilidade de ele fazer um topo duplo e vir buscar essa região aqui, que é a região de 200, né, da região da média de 200 também, que está passando aqui embaixo. A região é 200, vamos ver aqui que 200 é essa que eu coloquei, que eu não lembro, aritmético, 200 aritmético, que está passando aqui no semanal, tá? Então é uma região bem forte aqui. Se realmente passar aqui, pode ser que ele venha parar, sim. Não venha nem buscar a região de 50%, por exemplo, pare realmente na de 38%. E fique nesse range de média de 21%, né, descendente com a média de 200 e um pouco ascendente no semanal. Então ele fica aqui batendo cabeça nessa região antes de se decidir, tá? Então vamos lá, esse é o índice americano, o mais importante de todos. Vamos agilizar que eu fiquei, nossa, 10 minutos para falar de um papel, né, gente? Vamos agora pro UK, a Inglaterra, índice, né, inglês. Temos aqui uma região de suporte, né? O índice inglês ele realmente teve uma menor recuperação do que o americano, com certeza. Tem uma resistência aqui que ele sentiu, uma resistência uma resistência longa, né? De longa data, né? Sentiu, fez um martelo invertido, um shooting star, né, que a gente chama, que é um candle que foi totalmente verde e durante a semana ele perdeu toda a sua força e fechou na mínima. E agora, como a gente consegue ver também, está andando de lado. Eu tentei fazer aqui no diário, a gente consegue visualizar melhor um canalzinho, né, que pode perder essa semana, nos próximos dias, perder esse canal, né, que está na parte de baixo desse canal. Ele pode perder esse canal e fazer novas mínimas, tá? Aqui eu consigo visualizar uma coisa interessante que está acontecendo em alguns índices europeus, tá? Que é o que? Ele fez o fundo, né? Fez um topo aqui, ficou andando por aqui e aqui, ó, ele fez quase um oco, quer dizer, desculpa, quase um oco, né? Se você consegue ver, consegue dar uma visualizada legal de ser um oco, perdendo essa linha do pescoço, pode ser que ele venha buscar até o fundo, tá? Desse preço aqui, no fundo do coronavírus. Perdendo esse oco aqui, porque não é um oco de topo, né? Mas é um oco de uma perna de alta, de um repique, né? Então não deixa de ser algo que a gente tem que prestar um pouco de atenção, porque realmente se ele perder essa linha de pescoço, pode vir aqui buscar novos fundos, como os 5.200, essa região aqui que eu acabei fazendo desenho, que de 5.000, entre 5.200 e 5.000, pode ser um alvo aqui, né? Desse ombro cabeça a ombro, tá? E também não deixa de ser um ombro cabeça a ombro, não deixa de ser um pivô de baixa também. Então, ficar de olho no índice inglês. Vamos ver, no semanal eu já comentei sobre ele também, né? Que ele está numa média de 9 aqui.
Ou seja, né, fez esse shooting star, pode ser que ele esteja, se caso venha sem perder a mínima aqui dessa região, né, nessa região, pode fazer o que a gente estava pensando lá, aquele cenário. Vamos para o índice alemão, DAX, né, um índicezinho bem legal, eu gosto de DAX, ele é bem direcional, né? Ou seja, vamos lá. A Alemanha também está sentindo aqui a média de 9, né? Tá um pouco de lado nessa região. Média de 21 tá com um ângulo bem interessante, né? Então a gente pode ser que, vamos ver no diário para ver como é que ele tá. Muito desses papéis, eu vou dar uma olhada aqui no FIBO, né, de DAX. Eu acho que eu não tracei o FIBO de DAX. Vamos ver aqui como é que tá. O DAX ele respeitou aqui a região de 50%, né? Que é uma região também que foi exatamente a região do gap, o limite inferior do gap, né? Então ele tentou romper o gap e não conseguiu, voltou para dentro dessa retração aqui de 50 de Fibonacci, né? Interessante a gente ter essa visão, né? E tentou perder aqui essa região, né? Essa região aqui que está meio que lateralizando. Vamos ver no diário, a gente consegue ver melhor o desenvolvimento desses candles, né? Tá numa suporte também aqui, né? Um suporte que é um suporte de antigo aqui, ó, que bateu em dezembro de 2018, né? A gente pode ver que teve outros toques aqui em 2016, então é um suporte de longa data. Também fez aqui, se a gente consegue visualizar bem aqui, melhor que no índice inglês, que ele fez um ombro, cabeça ombro aqui, né? Tá até mais bonitinho. Então prestar atenção, perdendo essa região aqui, esse suporte pode vir buscar sim, né? Principalmente essa região desse fundo, tá? Ou então o fundo do coronavírus também, que pode ser uma região de alvo ali para esse ombro, cabeça ombro, tá? Na região de 50% de Fibonacci, né? O pivôzinho de baixo. Então, quer dizer, é importante aí a gente estar analisando esses índices, porque um puxa o outro, né? Então, por exemplo, se o índice americano começa a cair, se vira ombro, cabeça ombro, o índice da Inglaterra também tem um ombro, cabeça ombro. Então a gente tem que ficar bem de olho, né? Aqui o índice da Itália. O da Itália tá bem fraco, né? Bem fraco mesmo. Acho que nem chegou, olhando assim, né? Eu acho que não chegou nem na 38% de Fibonacci, né? Não chegou, né? Chegou bem próximo, né? Faltou alguns pontos aqui para o índice da Itália aqui chegar na região de 38. Tá mais parecido com o Brasil aqui, né? Na Itália, né? Realmente foi por muito tempo o epicentro aí da doença, onde teve muitas mortes, né? Realmente foi bem complicado na Itália. Então aqui também eu consigo ver um ombro, cabeça ombro, tá? No diário. Tem uma região de consolidação também, não deixa de ser. Se você não visualiza, você não consegue entender que é um ombro, cabeça ombro, pelo menos você consegue ver aqui que é uma região de consolidação. A gente está vendo o que vai acontecer ainda, não tem nada certo para onde pode ir esse preço, tá? No semanal, vamos ver o semanal. Semanal aqui da Itália, né? Encontrou a média de 9, fez um martelinho, perdeu a mínima desse martelo. Então o importante é não perder essa região aqui agora, né? Que a gente comentou no diário. Perdendo essa região no diário, pode ser que tenha umas novas baixas aí. Vamos traçar o FIBO dessa perna de alta na Itália, para ver onde ele pode ter uma retração um pouco mais saudável, vamos dizer assim, né? Se ainda é possível. Região de 61,8, tá? 50 está bem próximo do rompimento aqui que a gente traçou. Então vamos colocar aqui a região de 61,8 para a Itália, né? Uma região onde o preço pode chegar aqui, ou até mais, até o fundo, tá? Tem uma suporte aqui também de longa data na Itália. Então pode ser que ele venha buscar o fundo dessa região para fazer um fundo duplo, então ficar lateralizando antes de romper esses 18 mil pontos aqui na Itália, tá? Vamos agora para o índice Nikkei, tá? Um índice importante também para a gente analisar. Índice lá do Japão. No semanal, o que a gente consegue ver? Eu tracei aqui entre aspas, assim, uma cunha, uma LTA, né? No diário dá para ver melhor. Importante aqui para a gente salientar no semanal que tem a média de 200, a média de 21 está chegando, né? E é uma região que, querendo ou não, está lateralizando, né? No diário a gente consegue visualizar melhor. Vamos ver rapidinho o FIBO. Aqui para traçar FIBO é melhor traçar no semanal. Vamos ver onde é que está o FIBO do índice japonês.
50%, né? Tentando romper esse índice de 50%, ainda tem de 61,8 como região de suporte. Junto entre a região de 61,8 de Fibonacci, tem a média 21, tem a média 200. É uma área realmente difícil para o índice Nikkei passar, tá? Vamos para o diário agora para a gente ver um pouco melhor a situação do índice. Tem uma LTA aqui, ó, não pode perder essa LTA. Por que a gente não seria interessante perder essa LTA? Porque automaticamente perdendo a LTA vai perder a média de 21 também, certo? Média de 21 pode virar para baixo. Então é uma região que, querendo ou não, é uma cunha, tá? É uma cunha. Então tem suporte aqui imediato, né, de uma antes da crise, né, que a gente pode ver que teve alguns toques nesse suporte. A gente pode até colocar um pouquinho mais abaixo, então um pouquinho mais acima, mas é uma região de suporte, tá? Que fica próximo da 21. Então perdendo essa região aqui, né, da mínima da semana passada, mais a 21 e esse suporte é um sinal vermelho aí para poxa, passei aqui do índice sem querer. É um sinal vermelho aqui pro índice Nikkei, tá bom? Tá feio também, né? Tá numa região de resistência. Enfim, né? Os gráficos não estão muito bonitos. A gente vai precisar ainda, eu acredito que, né, traçando um cenário para todos esses índices, principais índices mundiais, eu acredito que a gente ainda vai ter uma queda, tá? A gente ainda vai ter uma queda, né, para uma região de 61,8, 50% de Fibonacci dessa alta que a gente teve, para depois a gente ver o que a gente vai fazer aqui. Ou então, de repente, faz um fundo duplo nessa região, ou então volta aqui, bate de novo nessa resistência para depois romper, mas eu acredito que não venha romper essa semana, tá? Eu acho muito difícil porque está muito pesada ainda a questão do coronavírus, ainda está em um crescimento muito forte, né, no mundo inteiro, né? A contagem mundial ainda não diminuiu, não, a reta, né, está apontando para o céu ainda, ou seja, ele não diminuiu a quantidade de infectados, né, por dia. Tem que ficar de olho aí, porque pode ser que não seja essa semana que ele venha a romper algum topo aí que a gente está vendo, né? A maioria dos índices se comportando bem parecido, exceto, tá, o índice Xangai. Índice Xangai, para variar, né, é um índice que eu tenho muito pé atrás, tá, o índice da China, porque a gente vê que pode ser algo muito, a manipulação pode ser muito grande, né, qualquer coisa vindo da China tem um pé atrás, né? Então, em relação a dados, tá, a dados do governo, a bolsa de valores e tudo mais. Então a gente tem que tomar cuidado porque o índice chinês ele nem sentiu a crise do coronavírus, como você pode ver. Né, se a gente chegar muito próximo aqui do ano, né, ele perdeu de 3.000 para 2.700 pontos, perdeu 10% do seu valor, tá? Enquanto as outras bolsas caíram 50%, né, como a gente teve a nossa brasileira. Então fica bem esperto, porque o índice fica bem esperto não, na verdade o índice Xangai eu não levo muito a sério não, porque eu acho que tem muita manipulação. Vide que assim que a gente teve essa alta aqui, um pouco antes da declaração da pandemia, quando foi declarada pandemia mundial, o governo chinês impediu as pessoas de venderem o índice, venderem as ações da bolsa, tá? Você não podia vender descoberto lá, tá? Isso aí de repente você não tem essa informação, né? Mas o governo falou, não pode vender descoberto, você não pode vender algo, você não pode vender na bolsa de valores, você só pode comprar. Como é que algo vai cair se você não pode vender, né? Complicado, né, meu amigo? Então, assim é fácil você segurar, cair só 10% achando que tá tudo ótimo lá. Como vários documentários que a gente tem aí, que, né, a China não é algo confiável em relação a dados, né? O governo chinês aí peca muito nesse quesito aí de confiabilidade. Então, ficar de olho, né? Mas analisando graficamente, tá? Porque gráfico realmente é algo que a gente consegue ver em qualquer coisa, tá? Você pode me dar o gráfico de qualquer coisa que eu vou fazer a leitura. No gráfico diário, ele tem uma região de suporte, tá chegando próximo da 21, tá numa região ascendente, né? Tem uma LTA passando, ou seja, tem não é nada muito ruim aqui para o índice chinês, tá? Pode ser que ele venha fazer uma correçãozinha mais aqui na 21, encontrando com esse suporte do último pivô de alta para fazer novas altas, tá? E vamos ver no semanal como é que anda o nosso índice Made in China. O índice semanal encontrou a média de 21, né? Mas como a gente pode ver nos últimos meses, ele não teve muito respeito, está muito consolidado. Você vê que a média de 9,21 está embolada. Então é uma
As médias de 9,21, quando tem esse padrão, né, esse comportamento, eles perdem um pouco o valor delas, né? Isso é importante a gente salientar, né, a gente falar o que a gente visualiza às vezes também no gráfico, mas acaba esquecendo de falar. Não deixa de ser uma consolidação aqui, né, um pouquinho mais alto também, uma consolidação aqui nessa região, né, mas não vejo nada demais também no índice chinês, e se caso aconteça alguma coisa, o governo da China impede você de vender, então tá tranquilo, né? Tá bem tranquilo. Mas é isso, gente, né? Esses foram os principais índices aí, os principais índices do mundo, né, internacionais. Falar aqui também, né, já que eu tô aqui, vamos falar de petróleo, né, que teve teve essa queda expressiva aqui, né, nessas últimas semanas. Vamos fazer aqui uma análise aqui bem rápida. Aqui a queda que a gente teve absurda, né? Vamos botar aqui $19. Acho que foi a mínima de muito tempo atrás, né? Não tá nem lendo o gráfico. Mas enfim, né? Porque eu acho que tá. É o contrato, tá certo. Isso aqui é o gráfico do contrato do petróleo. Então ele não tem o gráfico histórico. Mas assim, fez uma mínima de muito tempo atrás. Eu acredito que, né, realmente caiu muito feio, uma queda muito forte, né? Volume bem alto. Mas, né, parece que conseguiu fazer quase um fundo duplo aqui. O importante é ele conseguir romper essa região, tá? Essa região aqui de topo anterior, que talvez rompendo essa região, vamos fazer no gráfico diário aqui, tá vendo aqui, ó, dá pra ver melhor, rompendo essa região de preço, talvez a gente considere aqui um fundo duplo e fazer movimentos mais fortes para cima, se bem que no meio dessa crise, $32 pro petróleo não tá ruim, né? Não tá ruim. Né? Para quem chegou a 17, cara, né? Já subiu quase o dobro, né? Quase 100%. E no diário a gente consegue ver aqui que ele fez um breakout, um power breakout, tá? No petróleo, isso é bem legal, né? A gente vê que essas coisas, essas estratégias, elas funcionam em qualquer lugar, né? Fez um breakout encostando próximo da média de 9, chegou na média de 9, rompeu, puf, compra, meu amigo, compra, sem pensar duas vezes, né? E está aí, ó, já tendo um lucrinho, né? Média de 9, já está segurando teu stop, né? Daqui a pouco a 21, se der uma alta forte aqui para ele romper essa região, a média de 21 já sobe, seu stop vai ficar abaixo da média de 21, fica tudo certo. Mas no geral é isso aí, gente. Senão eu vou ficar falando de bastantes índices aqui, não é o objetivo, né? Seria só dos principais índices da bolsa. Eu acabei de falando do petróleo também. Então é isso, gente. Um bom domingo para vocês aí. Espero que esse vídeo aí ajude vocês, né? E lembre aí durante a semana, se caso venha acontecer alguma coisa, vocês sabem que já foram, né, um pouco avisados aí sobre o que pode acontecer. Forte abraço aí. Até segunda-feira, gente. Segunda-feira eu volto com um vídeo de fechamento, tá? Do Bovespa. Um abração.